Mudando um pouco de assunto. Vocês não acham que... Eu tenho um pensamento bem pessimista com a política. Eu acho que não tem solução. Tinha reparado, não? Eu acho que não tem solução. Eu acho que vocês vão se frustrar muito ainda na vida de vocês, nessa trajetória aí. Porque o problema é que o jogo, ele tem as regras do jogo. E as regras do jogo vão sempre produzir um produto. A regra do jogo, enquanto não mudar, vai sempre produzir um tipo de cenário político. Mas como é que a gente saiu da barbárie para a civilização? Como é que os Estados Unidos se organizaram? Como é que o Chile, é o que está hoje, está enfrentando suas convulsões? Como é que Portugal está super organizado? Foi através da política, as pessoas não nasceram assim. Eu já argumento que a política, ela ajuda, mais ou menos, atrapalha mais do que ajuda, mas quem faz isso acontecer, essa evolução social, é a cultura, é a mídia, as pessoas entendendo, a educação e a tecnologia. A política, na verdade, ele é um mal necessário ali no caso, entendeu? É tipo o que faz a engrenagem, é a engrenagem que mistura tudo, A gente nunca sabe? encontrou outro caminho que não é... Como um mundo, assim, sabe? Ser humano. A gente tem duas histórias. Uma é a da democracia, que é lenta, negociação, etc. A outra é a do autoritarismo. E aí você pode falar de União Soviética ou você pode falar do nazismo. Mas a nossa democracia Milhões atual morreram não é nos dois, autoritária sabe? também? Já milhões não morreram na democracia, no Vietnã, milhares no caso, né? Tipo, eu não sei, eu acho que a nossa democracia atual, ela não é uma democracia de verdade. O sistema, ele é falho, o sistema tinha que mudar. Assim, a gente Não, tem mas uma calma, mas democracia é que é do jogo. falha, Calma, mas aí eu que acho é que- frágil, mas eu posso dizer o que eu penso no Brasil. Eu não poderia na União Soviética, eu não poderia na Alemanha nazista, assim como Mas eu não será que você pode poderia... falar aqui o que você pensa? Posso? Porque é difícil falar o que Você é pensa o aqui no Brasil. exemplo de quem fala o que pensa todos E os se dias. fudeu pra caralho por causa disso. Mas você nunca foi preso, nunca te mataram, Monark. Vê mais um aqui pelo pra amor de acompanhar essa Deus. discussão. Mas por em favor. 2022, essa nossa régua fudeu, né? Eu tô te falando qual é a diferença principal. Mas mesmo assim, a gente Entre não vive um- num mundo onde eu posso falar o que eu quiser de verdade. Vou ficar igual o Igor aqui, Ô, só se caralho. você fala alguma coisa do STF pra você ver se você não tá fudida. Tá fudida. O Supremo Tribunal Federal já tomou decisões equivocadas. Ah, falei. Aí. Tá vendo o jeito Concordo. que ele tem que falar? Você entendeu? A gente não vive num cenário de liberdades plenas. Não na minha visão. O nosso sistema, ele tá totalmente falho. A nossa Constituição é Monark, falha. vamos E lá. isso tinha que ser reformulado de algum jeito. A sua fala não pode ferir a liberdade de outra pessoa. Eu sim processo pessoas que me ameaçaram de morte. Processo pessoas que me incitaram a violência contra mim. Pessoas famosas e pessoas anônimas. Então, tem limites numa democracia para a liberdade de expressão, que é onde começa a do outro. Agora, assim, nosso Brasil tem vários problemas. Na saúde, na educação, infraestrutura. Sento ao teu lado 10 horas para listar os problemas do Brasil. Agora, eu acho que a gente pode dizer sim que nós temos a liberdade de expressão no Brasil. E que isso é infinitamente melhor do que em um país como o Afeganistão, em que mulher não pode estudar. Não, se Mulher a gente- não pode abrir a boca na rua, não pode sair sem um homem do lado. Se a gente for comparar com o Afeganistão, tá, com certeza o Brasil tá anos-luz desse tipo de sociedade em questão de liberdade de expressão. Mas o que você propõe, então, se você... Porque, assim, eu concordo que a democracia é frágil, que a nossa democracia pouca gente participa, são pequenas elites pegando o que a gente tem, e isso acontece da esquerda à direita, concordo com tudo isso. A gente acha que isso entrou para a política porque a gente acha que tá uma merda e tem que melhorar. Mas eu acho que é importante a gente entender quais são as alternativas. O mundo apresenta uma alternativa, que é o autoritarismo. De esquerda ou direita, eu tô correndo disso. E se a gente for pro outro lado? Qual que é o outro lado? Dividir ainda mais o poder político. Hoje o É poder... aprofundar a democracia, isso. Eu concordo, mas o meu argumento aqui não é contra a democracia em si, e sim contra o sistema atual onde a nossa democracia funciona. Eu enxergo como se fosse um sistema operacional. A gente está rodando o Windows da sociedade no Windows 95, entendeu? Concordo. O sistema operacional nosso é menos ainda. Não, o Windows 95 era bom, eu usava. Entendi. O 95 chegou a ser maneiro, foda era o milênio. A gente tá usando o Windows Millennium e a gente não sai dele, entendeu? Não, mas eu posso fazer uma pequena interferência? Manda. Eu acho o seguinte, eu já acreditei muito que um dos principais problemas do Brasil era o sistema político. Eu, por exemplo, sou defensor do voto distrital misto, né, que é você dividir por distritos e você ter uma parte que é voto por partido, tá, para ter o voto ideológico, porque não existe, salvo algumas exceções, não existem bairros ideológicos, né? E sou parlamentarista, também acho que é um modelo superior, que é melhor do que... Mesmo a maior democracia do mundo está vendo os problemas do presidencialismo, que é os Estados Unidos, e a Europa teve
na minha avaliação, experiências mais bem-sucedidas. Mas, depois de ter experiência no Congresso, né, aí quase terminando aí meu primeiro mandato, eu acho que o nosso problema não é o sistema político. Eu acho que o sistema político não mudaria grandes coisas na composição política, no jogo político. O grande problema nós estamos num país extremamente pobre, e apesar de ter um discurso muito difundido de que a gente está num país rico, estamos num país rico, não, a gente está num país pobre. E esse país extremamente pobre, o eleitor não sabe qual é a função de um deputado federal. E por não saber qual é a função de um deputado federal, ele acha, e assim, eu não estou culpando ele, porque se eu fosse ele, eu teria a mesma atitude. Ele acha que o deputado que está inaugurando uma creche, um hospital, etc., uma obra no bairro dele, é um deputado que trabalha. Se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Eu tô vendo um político trazer uma obra que traz benefício pra mim, eu vou votar nele. Mas qual que é o problema? Esse político que tá trazendo a obra pra mim só tá trazendo a obra pra mim porque ele tá vendendo o voto dele pro governo federal. Então o problema não é o sistema político. O problema é que a gente tá num país pobre, que a gente tá num país tão pobre que o sujeito tem que pensar mais na própria sobrevivência do que no sistema político. Eu concordo, mas eu discordo. O ponto da gente estar num país pobre e isso vai trazer maiores dificuldades para o nosso sistema político, eu concordo, é verdade. Isso aí você observa em qualquer país do mundo. Quanto mais pobre, mais corrupto ele é. Mas eu acho que o problema da gente ser pobre, de continuar pobre, porque a gente é pobre atualmente, a gente não precisava ser tão pobre. A gente é pobre atualmente por causa da política, por causa do jeito que as regras são organizadas, entendeu? Eu não consigo tirar a culpa do sistema, porque dentro de um jogo, quem faz o jogo? O que faz o jogo? É o sistema. As regras do jogo definem o comportamento do usuário. Se a gente tem uma regra do jogo totalmente falha e que define o comportamento do usuário merda, não importa... Tipo, primeiro que o comportamento do usuário vai sempre ser forçado para ser merda, por causa do sistema. Segundo, que é isso? Tipo, a sua dependência de evolução seria a gente ter educação aqui. Monark, todo mas não vai ter esse sistema hackeável. Todo sistema é hackeável. Mas, e o que mas dá para ser menos com hackeável. esse sistema... Mas esse é muito hackeável. Esse é que até nisso são incompetentes. Por isso que é a minha crítica, entendeu? A minha crítica é o sistema de representatividade atual é um sistema totalmente ultrapassado. A gente hoje depende a gente pode hackear esse sistema e melhorar ele. Eu também acho, mas não é com pessoas lá dentro, é mudando o sistema. Entendeu? Mas a gente não muda as regras do jogo sem mudar a lei. Você precisa escolher um caminho para mudar o sistema. Ou revolução ou instituição. Exemplozinho de brigar contra o sistema. Pandemia, mais da metade de quem mora em favela não conseguiu estudar. Por quê? Maioria não tem internet, não tem equipamento. Abril de 2020, bancada da educação. E esse PL, nem pensei, mas tem uma participação fundamental do Kim. A gente apresenta um projeto besta. Besta assim, em ser simples. Aluno pobre vai receber acesso à internet, um chip, internet patrocinada e um equipamento. Básico, se paga. A molecada não está estudando. De abril até dezembro, eu era relatora do projeto, a gente lutando para aprovar esse projeto. Teve um dia, depois que eu estava dias acampando, comendo marmita lá na Câmara, brigando, porque assim, não é que a galera era contra, o governo era um pouco contra, mas assim, não era prioridade, não interessava a ninguém. O Kim, você lembra disso? Quase meia-noite, assumiu a presidência temporariamente e aprovou o meu PL de conectividade. É verdade, Toca aqui, é verdade. Eu não lembrava disso. Eu lá, dias assim, sem brincadeira, comendo marmita, sem sair, enchendo o saco. Eu sou boa de encher o saco da galera. Aprovamos. Ou seja, a solução é um golpe, né? Que foi o que eu fiz. Eu não ia colocar dessa forma, ele só assumiu temporariamente. Mas, gente, não tinha quase ninguém. Ele assumiu a presidência, eu tava lá no chão, tava o general Peternelli, lembra? Eu lembro, Peternelli. E a gente aprovou o projeto quase meia-noite. Foi pro Senado, conseguiu aprovar no Senado, o Alessandro Vieira ajudou. O governo federal vetou o projeto que era fundamental no meio da pandemia. Mobilização, tava lá toda semana, sentava alguém, ligava, enchia o saco, conseguiu derrubar o veto. Qual que foi a mentira da vez? Que não tinha fonte de orçamento. Não tinha fonte de renda. Sendo que eu fui uma das autoras, eu era relatora e estava lá a fonte FUSH, que é um fundo que foi criado para universalizar as telecomunicações, que o governo nunca tinha utilizado. Enfim, né? Um fundo bem maior do que precisava. Aí a gente foi lá e derrubou o veto. O que o governo fez? O governo... Como é que foi? Deixa eu lembrar a ordem. Entrou na justiça para anular o projeto. Aí lá foi a Tabata, com o Rigoni, com todo mundo, fazer reunião com o ministro do STF para explicar como isso era bizarro. Não achasse pouco, o governo editou uma medida provisória, que é uma lei que começa a valer, para anular o nosso projeto. Aí lá foi a Tabata, reunião com o presidente do Senado para explicar que não era para votar aquela medida provisória. A medida caducou, venceu o prazo dela. O STF falou que a lei era constitucional, que o governo tinha que implementar.
Finalmente, nas próximas semanas, estados e municípios vão receber o dinheiro para conectar aluno pobre. Vejam, 2 anos. Isso é um pouco de hackear o sistema. Não era de interesse da maioria pegar esse fundo que eles usam para outras coisas para conectar aluno pobre. É esse tipo de coisa. É comer marmita, é fazer acampamento, é contar com seu amigo do MBL que assumiu a presidência porque é do DEM, não sei o quê. Mas assim, 2 anos. Não, Kim, foi basicamente isso, mas você foi parceiro naquele dia. 2 anos, aí você pode falar. Sou feliz e puto. Quanto? Mas me serviu muito a sua afiliação naquele momento. 2 anos pra gente aprovar um projeto que, se fosse quando a gente apresentou, sabe, bancada da educação inteira. Diferente. Muito aluno teria estudado, muito aluno não teria saído da escola. Muita coisa que você mencionou estaria mais perto da gente resolver. Mas está aprovado agora e vai ajudar muita gente. Então, lutar contra o sistema é um pouco disso. Muitas vezes não é porque as pessoas odeiam seu projeto, é porque seu projeto não é importante para elas, sabe? E aí, assim, olha quanta coisa você poderia falar. Caramba, se todo projeto é esse esforço, abandona. Você pode falar, olha as formas quase que hilárias que a gente foi lutando contra, sabe? Imagine se tem mais gente. Se além do Rigoni e do Alessandro, do Kim presidindo, tem mais uns 3. Tem mais uns 6, sabe? Eu acho que... Eu vou te trazer 2 frases aqui, Monark, seu incrédulo da democracia. A primeira frase é Não, de eu não sou incrédulo. Winston Churchill, né? Um sujeito, assim, que graças a ele que, em vez de estar uma suástica nazista, aqui tá escrito Flow. Ele dizia o seguinte, democracia é o pior sistema de todos, com exceção de todos os outros. Sim, sim. E outra coisa, foi a frase de Essa de Queiroz, né? Todo mundo aí, poeta esse se eu, menino. se eu tiver inventando frases, o pessoal já pode dar Para o de Google aí, jogar ó. chat. Não, você tá lendo o chat Não, eu mesmo. tava lendo o chat, sabe por quê? Pra ver se essa galera tava indo pesquisar o Kataguiri Katsumoto. E foram pesquisar e eu tô falando a verdade. Chupa. Muito Eu bem. não tô vendo. Essa de Queiroz. Pode dar o Google aí. Disse isso mesmo, hein? Eu estava... Brincadeira. Políticos e fraldas devem ser trocados periodicamente pelas mesmas razões. Porra, isso é verdade. Então quanto você vai ser da política? Ah, mais um tempinho. Né?